Olá pessoal, então, para quem eu não dei oi ainda, eu sou Miguel, tudo bem? Vamos falar de espiritismo, vamos falar de doutrina espírita e sobre Jesus um pouco também. Não temos como separar isso, né? Vamos fechar os nossos olhos, por favor, num instante de oração. Lembrando que a oração nos leva a Deus, que está dentro e fora de nós, e pedimos a Ele que nos ensine a termos fé, a fortalecermos a nossa fé, temos paciência, humildade e coragem. Te pedimos, Senhor, a boa vontade em renunciarmos aquilo que há de mais negativo em nós nesta encarnação, para que possamos dar mais um passo milimétrico que seja na jornada do infinito, mas sempre na direção da luz. Abençoa as nossas casas, as nossas vidas. Abençoa, Pai, a nossa jornada evolutiva, que seja feita a Tua vontade e que assim seja. Eu adoro conversar sobre o Espiritismo porque é um momento de encontro com a doutrina espírita, que me salva todos os dias de mim mesmo, que me traz uma visão de Jesus Cristo mais ampla do que o orgulho que nos trouxe até o século XXI, com a visão distorcida de um Deus vingador, de um Deus cruel e de penas e infernos eternos, que nos traz uma responsabilidade, sim, que nos exige coragem, no limite que vamos viver das nossas contradições e recomeçarmos todos os dias a andar sem temer a imperfeição. Palavras simples, formas simples de observarmos que é preciso, sim, termos boa vontade e coragem, né, para seguirmos Jesus. E o Espiritismo já não é mais uma criança, mas também, se considerarmos a história da humanidade, ainda é muito jovem, esse século e tanto que nos traz a verdade da continuidade da vida, após a vida do corpo, sem sobressaltos, sem interrupções do respirar da consciência, mas no processo abençoado pelo Pai Criador, que é o nosso Deus. Não do Espiritismo, não da doutrina espírita e não dos espíritas apenas em si, mas de todos, e até mesmo dos ateus, até mesmo dos que não precisam, na sua consciência materialista, de um Deus que legisle sobre as suas consciências, porque acham que o poder, pela força, pela violência, vai levá-los a algum tipo de satisfação. E aí a gente já pode expandir, conhecendo os mundos espirituais, seja no plano físico, seja no mundo inferior, após a saída do corpo. Os mundos inferiores, os umbrais, que não são eternos, não são infernos, são criações mentais que nos foram trazidas como referência literária por vários médiuns e que nos mostram o resultado das nossas obras quando saímos do corpo. Estamos então vivendo a vida infinita e imortal criada por Deus. A vida infinita e imortal que não nos permite fugir às leis do Pai eternamente. Nos permite testá-las, nos permite contestá-las, nos permite adquirirmos a responsabilidade, consciente ou não, de sofrermos as consequências do retorno da lei de causa e efeito. E aí a humanidade construiu o ditado popular que o feitiço se volta contra o feiticeiro. Então nós vamos
nesta dualidade entre o erro e o acerto, nas dualidades entre o dia e a noite, nas formas de observarmos entre o bem e o mal, entre a felicidade e a tristeza, muitos caminhos que são relativos ao nosso grau de evolução, ao nosso desejo e também a nossa capacidade de transformação, que nem sempre está amadurecida como gostaríamos. Quando disse Jesus, por exemplo, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, ele considerava, é claro, que havia uma jornada evolutiva para aquele espírito e aquilo era um conselho, não uma imposição, não uma ordem. Porque a visão de que Deus, ou os anjos evoluídos, filhos de Deus mais maduros que nós, nossos irmãos de consciência mais elevada, vão nos apontar o dedo, é uma visão nossa, que gosta, né, de apontar o dedo, de dizer eu avisei. Não diga que eu não avisei. É uma expressão de orgulho, né? É uma expressão de supremacia da razão. Não o bem feito, mas quem avisa amigo é. Quer dizer, toda vez que alguém nos disser este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho, e não tiver a autoridade de Jesus Cristo, temos que desconfiar. É um cego conduzindo outro cego, muitas vezes. Isso em qualquer época da humanidade. Qualquer época, por exemplo, quando Allan Kardec, ao ouvir os espíritos através da mediunidade e escrever o livro dos espíritos com o auxílio dos planos espirituais e do grupo que fazia parte do espírito de verdade no plano espiritual, e outras obras, a Gênesis, o Céu e o Inferno, por exemplo, que fala sobre as consequências, foi advertido um dia, numa situação, né, que ele foi surpreendido pela zombaria de um espírito que se dizia, né, um pássaro, e ele desconfiou daquilo, mas acabou sendo testado por aquilo. E quando foi perguntar para o coordenador do trabalho por que ele permitiu, né, que alguém mentisse que era um pássaro, e mediunicamente falando, enfim, para que ele tivesse prudência sobre os falsos cristos, os falsos profetas, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Então, ainda nós estamos nos mundos de provas e expiações, à mercê da nossa própria vontade, é claro, mas também do pastor, que é Deus, que é Jesus. E que não vai transformar uma ovelha negra numa ovelha branca, nessa dualidade de cor, num estalar de dedos. Porque não é essa a vontade de Deus. Se nós ampliarmos um pouquinho, né, já que nós viemos à Casa Espírita muitas vezes e ouvimos repetidamente falar sobre o processo evolutivo e vemos que nós aqui estamos em encontro, por isso que eu acho muito legal a oportunidade de conversar sobre isso, ao encontro do interesse, da compreensão da cultura espírita. Que muitas vezes, ao cruzar a porta, né, por uma fração de distração já escapa da nossa mente, se não estivermos concentrados em colocar no dia a dia e comparar no dia a dia a memória da cultura espírita que vai se formando dentro da gente, vamos, através dessa repetição, tendo a certeza daquilo que é dito em palavras, dentro de uma realidade plena de que a vida continua sempre e sempre continuará. Não há necessidade de temermos isso, pelo menos. Isso é o maior dos consolos, eu diria. Eu vinha pensando, né, como iniciar, e já iniciei por um outro caminho, mas enfim, se chegássemos aqui e disséssemos, olha, eu vou te dar um poder que você vai ter e que vai te tornar forte e que vai fazer com que você realize todos os teus sonhos, mas que vai depender de um certo tempo e de um pouco de esforço, vai ter que passar por algumas questões, né, de provas, vai às vezes enfrentar alguma saudade,
às vezes, né, vai ter que enfrentar algum tipo de incompreensão, mas depois tudo vai passar e você vai se levantar pleno ou plena, não é, com este poder, e vai poder então desfrutar de uma herança de eternidade e encontrar então cada dia mais conhecimento, cada dia mais amor, e num cálculo, seja ele qual for, de um número qualquer acima de zero, você olhar para frente e você vai estar feliz, ou feliz e pleno ou plena, não é, de vida. O que é isso? É um remédio? É uma promessa, né, incapaz de ser cumprida a não ser, né, por um mago, né, o elixir da longa vida? Não é? Não. Nós entendemos, por testarmos em nós muitas vidas, as leis de causa e efeito, que a vida é imortal. Que nós somos pessoas habitando temporariamente um corpo de carne, e que nós voltamos a outros corpos, né, indeterminadamente, até conseguimos superar essa necessidade, mas que nós somos imortais, que não há nada que não possa ser reiniciado, não é? Nada que não possa ter recomeço, nada que não possa, a partir de uma decisão de base entre dor ou sofrimento ou iluminação, encontrar a iluminação no caminho da paz. Então eu vou passar a pensar nisso de uma maneira, a olhar no relógio que está na parede, ou no meu pulso, ou no celular, de uma maneira diferente. Eu não vou ter a mesma pressa daqueles que acham, né, que o mundo vai acabar logo ali, na encruzilhada do Apocalipse, que é muito triste. Esse pensamento de medo que as pessoas estão sem dormir, como se o céu de Deus, criado para todos, tivesse reserva, área VIP, para aquelas pessoas que conseguiram muitas vezes fingir uma santidade que não conseguiram ter e não conseguiremos ter a curto prazo, num fenômeno de transformação entre todas as nossas vidas, numa única e falsa oração a Deus, pudéssemos ganhar o reino dos céus para nós e para os nossos semelhantes, e muitas vezes deixar outras pessoas, porque não professam a mesma fé que nós, porque não são cristãos como nós, e assim sucessivamente. Isso existe, infelizmente, e as pessoas estão com medo deste apocalipse que está sendo colocado como o fim do mundo. Não é o fim do mundo o apocalipse. Jesus deixou muito claro que nenhuma ovelha se perderia. Ele não disse que apenas um número X iria para o céu e o resto ia ficar no inferno eternamente. Isso quem disse fomos nós, seres humanos, quando transformamos, né, a doutrina cristã na doutrina oficial do Império Romano, para poder manipular as consciências e ficar com o dinheiro das pessoas, para poder ter poder na terra e santidade que não era, né, vinda de Deus, e até hoje ainda com atos a serem corrigidos, não é? E com uma imoralidade que muitos outros, além desta oficialização do Império Romano, da Igreja Católica, lá um tempo depois, 300 e tantos anos depois da crucificação de Cristo, ainda tentam criar hoje, né? Com milagres imediatos, com água sagrada que não tem nada de sagrado, com vassoura sagrada, né? Pagando para entrar no reino de Deus, né? Pagando dízimo, né? Vendendo terreno no céu, e aí vai surgir o outro, e o outro, e o outro, criando, né, o medo para dominar as consciências. Esquecendo-se, inclusive, da essência da mensagem de Jesus Cristo, que me permite, porque tenho voz e tenho audiência, falar em seu nome, sendo eu imperfeito e até mesmo indigno muitas vezes, porque ainda estamos juntos no mesmo barco de provas e expiações, e para falarmos sobre a luz, muitas vezes nós precisamos olhar para a luz sem ter alcançado ainda. Eu não posso chegar a um destino sem antes planejá-lo.
Eu não posso me tornar a imagem e semelhança de Deus sem ao menos tentar me conhecer e conhecer ao Deus que eu quero ser semelhante. É um Deus cruel? É um Deus que castiga eternamente os seus próprios filhos? É um Deus que aniquila? Uma das criaturas de Deus que fosse condenada à aniquilação seria um fracasso do próprio pai. Porque o pai que ama, ou a mãe, não é? O amor, e que vê um dos seus filhos fracassarem, ele sente aquele fracasso em si. Está no Evangelho, não é? Quando um filho sofre porque não foi bem educado, ele não foi bem orientado, não teve valores que foram exemplificados pelos seus curadores, pelos pais ou responsáveis, nós vamos sofrer por vê-lo sofrer. Então, limitar o poder de Deus, achar que o inferno é eterno e que há limites para o céu. Esse limite apocalíptico, né, de que igual ao Titanic, né, que só tinha área VIP para alguns, só tinha botes para alguns, e assim, como o filme 2012 também, não é? Quem tem dinheiro se salva, quem não tem dinheiro salve-se como puder. Jesus colocou em parábolas tantas coisas simples que chegam até os dias de hoje, mas a gente precisa simplesmente se desvestir da carapuça do lobo em pele de ovelha, né? Para entender que ainda nós temos um mal dentro de nós que faz o pré-julgamento de que alguns, na nossa visão, mereceriam aquela pena eterna, nós achamos, sem considerar a misericórdia infinita de Deus. Esses espíritos que reincidem insistentemente no mal não vão morrer também. Quando Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia, não era só para mim, para minha família, para aqueles que eu amo, nenhuma. Nem mesmo Átila Uno, nem mesmo Napoleão Bonaparte, o Júlio César, nem mesmo Adolf Hitler, nenhuma ovelha se perderá. Então nós, que não temos, graças a Deus, o poder desses ditadores da história, porque não saberíamos o que faríamos com ele, Chico Xavier dizia isso, né, com humildade suficiente de quem já teve isso em vidas passadas, pedindo misericórdia, oração, inclusive, para essas pessoas, que aparentemente ficariam impunes, não é? Poxa vida, vamos citar aqui um espírito deste cidadão que liderou a morte, né, de mais de 6 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, com outros também. Será que ele merece realmente continuar vivo? E como fica o débito que ele criou com todas essas pessoas, né? Se eu olhar de um ponto de vista de uma curta existência material, nós cometemos as mesmas contradições da justiça humana, que condena, né, um cidadão a 400 anos de prisão, sendo que ele não vive tanto tempo para pagar. E alguns acham que a pena de morte seria o suficiente castigo para pegar o espírito e jogá-lo no plano espiritual e ele ficar, né, um bandoleiro livre do corpo, podendo continuar fazendo seus crimes, inclusive. Então, somos espíritas entendendo que a pena de morte não resolve a questão da criminalidade e entendendo também que a justiça de Deus, como disse Jesus, nos mostrou que, sendo a cada um segundo as suas obras, e que não era para que pecássemos mais para que algo pior não nos acontecesse, que disse com piedade na cruz, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, aqueles que expulsavam a luz do mundo. E dizia com clareza de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ou seja, esses ditadores e outros tantos que vão se criando ao longo da história, que ainda estão aqui. Estava vendo agora, antes de vir para cá, um documentário sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro e a guerra entre as famílias, né? E os crimes e as pessoas sem o mínimo, né, de consciência, sem perder o sono, criando impérios de contravenção, vida após vida, muitas vezes. E no plano espiritual também isso é possível, né? Não com o mesmo dinheiro, mas com uma certa forma de poder. Até que cansem e façam o caminho de volta. Por quê? Nós que estamos aqui sentados numa casa espírita não somos privilegiados da luz. Não achemos que nós somos as criaturas mais inocentes do universo e que graças a Deus, não é, nós estamos aqui sem poder,
muitas vezes sem dinheiro, com os filhos na fila do SUS, com problemas de saúde, com problemas não é, de solidão, de envelhecimento, de diversos pessoais que doem. Chico Xavier lembrou, né, que deveríamos respeitar a dor do próximo, mesmo que fosse uma unha encravada, porque a gente não sabe o que aquilo pode ser, né, como gatilho, etc. Estamos aqui depois de uma jornada muito longa, muito distante daquilo que nós podemos compreender por causa do esquecimento, que é uma misericórdia de Deus, quando recebemos um corpo de carne, um cérebro programado para não lembrar todas as nossas existências, como num computador mesmo, que imita um pouco o cérebro humano, como a senha, né? Fica mais fácil. Eu tenho um celular, eu não quero que meus filhos mexam no meu celular, eu boto uma senha. O celular tem uma memória, tem fotos, tem telefones, tem coisas. Fora do celular eu continuo registrando memórias, não é? E assim é o nosso cérebro, programado com uma senha para que a gente não lembre as informações que vão nos prejudicar no processo da reencarnação e vão nos desviar daquilo que é considerado, né, uma meta de progresso orientada por Deus, pelos psicólogos divinos, pelos pedagogos divinos, pelos sociólogos divinos, aonde, se a cada um segundo as suas obras, encontra-se claramente a relatividade do tempo que Einstein colocou de uma maneira popular, não é? Ah, tudo é relativo, o tempo principalmente, no sentido de que sim, cada um de nós tem dentro de si o seu relógio espiritual, que não é o que faz o tic-tac do nossa rotação pela Terra, pelo Sol, enfim, mas aquele que nos coloca na condição de sermos mais ou menos felizes, mais ou menos equilibrados e mais ou menos próximos do resgate dos nossos débitos espirituais. Jesus disse que haveria choro e ranger de dentes no final dos tempos. Não haveria mais a possibilidade de manter lobos e ovelhas reunidos. Mas tanto lobos quanto ovelhas são sagrados. Ele não disse, né, que o lobo seria, né, eliminado como um ser, né, das sombras. Tanto é que o São Francisco de Assis criou, né, aquela bela oração: irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Né? A ovelha também não é um sinal de uma obediência cega. Quando ela obedece o pastor, ela sabe que ali tem uma proteção para ela também, não é? Então, quer dizer, nós não somos ovelhas condenadas a não pensar. Nós somos ovelhas arrebanhadas por algo que tem mais lucidez pela vontade de Deus, que nós somos capazes de compreender. Uma criança que come doce, ela não é capaz de compreender a cárie. Você vai explicar que aquilo lá é uma bactéria, que aquilo lá vai estragar o cálcio do teu dedo. Ela não vai entender. Não vai entender por que ela tem que sofrer no dentista. Então, muitas vezes, muitos acontecimentos de nossas vidas, nós ainda sofremos de uma maneira dramática. Na reencarnação, é claro que nós vamos ter saudades daqueles que partiram. É claro que nós vamos ter tristezas por coisas que nós deixamos de fazer. Não é quando nós vemos, por exemplo, as famílias espalhadas que já não convivem e a pessoa está lá. Tio, um parente distante, quando ele desencarna, há uma tristeza, não é? Muitas vezes para as pessoas que até sabem que o espiritismo existe, né? Mas que perderam a oportunidade naquela vida de fazer uma ligação, de ter um contato mais perto, de perguntar como é que está, ainda mais com o WhatsApp, dizer oi. Aí a pessoa desencarna, então vira um drama, desencarnou. Todos somos desencarnáveis, né? Como disse, se ninguém sabe, né? Vou dar a notícia, como diz o Haroldo Dutra diz, né? Em primeira mão, no grupo de WhatsApp, que a gente vai morrer fisicamente um dia, né? Eu não sei como. Eu vou morrer. Né? Estava conversando com um amigo outro dia sobre herança genética dos pais. Aí eu fiquei pensando, eu disse para ele, meu bisavô teve câncer de próstata. Meu avô teve um derrame. Meu pai teve um câncer no intestino. Quer dizer, 3 gerações passadas que eu conheço, isso morreu diferente. Então, quer dizer, eu não sei como é que eu vou desencarnar. Posso morrer do coração, posso ser atropelado aqui na esquina, né? Mas que eu vou desencarnar, eu vou. Espero que não seja, né, tão doloroso. Mas sim, nós vamos viver a vida no plano espiritual. Não tenhamos
dolorosas, melancolias, né, que nos fazem esquecer de que Deus, sendo bom, Ele não vai apontar o dedo para a gente. Porque vocês, como eu, né, pensamos muitas vezes que o fardo de uma encarnação e o processo de aperfeiçoamento nos exige dias perfeitos, relações perfeitas, humor perfeito, porque eu não posso mais, sabendo isso, né, vacilar. E aí, o que acontece? O pessoal foge, né? Foge, vai para uma visão de Cristo mais cega, né, onde, né, o pastor vai perdoar os meus pecados através de um dízimo, através de um confessionário, né, através de uma oração que vai dizer Senhor, Senhor, sem uma consciência mais profunda. Quando nós já temos maturidade, ou seja, capacidade simples de somar 2 mais 2, para saber que quando Jesus disse que não sairemos do vale de lágrimas e sofrimentos, até que paguemos o último centavo de nossas dívidas morais, do mal, do espinho que cravamos no coração do outro, ou da espada, ou do abandono. O espinho não é, literalmente, né? Não é. Quando eu cravo um espinho no coração do outro, quer dizer o quê? Quando eu me omito de ser um bom pai, quando eu abandonei a minha família lá no século passado por outra família, quando eu invadi uma aldeia, coloquei fogo na aldeia para ficar com dinheiro e sequestrei as mulheres, né, e levei para a minha terra, tudo isso ficou no tempo e no espaço. Né? Hoje nós somos universitários, ou nós somos pessoas vivendo, né, os problemas com a vizinhança, nós somos as pessoas vivendo os problemas no trânsito, nós somos a impaciência, né, achando que o mundo está perdido, né, e o que eu fiz para fazer parte desse mundo tão infeliz, não é? Eu acho que a gente deveria perguntar o que eu não fiz ainda direito. Talvez, mas ter a certeza de que eu só vou sair deste mundo encontrando a porta estreita da humildade, me faz ter mais confiança de que sim, Deus, na sua misericórdia, vai segurar um pouco daquelas dívidas lá, sendo que se encontra o nosso coração com boa vontade, com desejo arrependido de repararmos o mal que cometemos, nós não vamos receber na mesma medida da lei de Talião a pena de resgate, do olho por olho, dente por dente, porque isso é primitivo. O olho por olho, dente por dente é cruel. E nós trouxemos isso, né, de um passado, de um legislador humano vingativo e cruel, sendo que Deus não é vingativo e cruel. Então ele vai nos dar uma moratória, como diz, inclusive, né, aqui no Evangelho da Justiça Divina. Então nós vamos conseguir um acordo divino de arrependimento, de perdão das ofensas, de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e repararmos o mal que fizemos através da caridade, do amor ao próximo, da renúncia ao erro de uma maneira mais consciente. É claro que às vezes, né, isso vai ter inflames, porque nós não vamos ficar perfeito de uma hora para outra, como a gente disse, mas sendo que eu tenho a principal ferramenta para o meu cérebro não me colocar na posição de desistência, que é a imortalidade da alma, eu vou pensar como eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quando eu desencarnar, eu vou querer estar com um monte de dívidas para pagar lá na outra vida, ou eu vou querer estar um pouquinho melhor que essa? Para mim voltar na... Ah, mas daí na outra vida eu vou voltar melhor. Que bom que a gente vai voltar melhor na outra vida. Mas o ideal mesmo é a gente não precisar voltar mais para esse corpo reencarnar, a não ser em missão. Porque nós estamos expiando, para concluir, o que nós... E aprendendo, é claro. Né? Quando você vai para uma escola, você tem duas coisas. Aprende a disciplina, resgata um pouco, né, das coisas que nós não fizemos corretamente, aprendemos, mas também evoluímos. Então não é só pagar, né, mas aprender ao mesmo tempo as lições que a vida nos oferece. Então, se eu não precisar, num futuro distante, reencarnar em corpo que vai ter que deixar, né, os seus restos no túmulo, melhor, né? Mas por ora a informação que nós recebemos do mundo espiritual que vai demorar bastante, né? Então,
uma encarnação longa e proveitosa, vai nos preparar para um estágio positivo no mundo espiritual, para depois nós voltarmos melhores, sairmos do vale de lágrimas e sofrimentos, do mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E quem não estiver ainda pronto para esse momento, vai continuar vivendo num planeta criado por Deus, também abençoado, mesmo que aparentemente caótico. O mundo aparentemente está caótico, o nosso planeta aqui, mas não está. A gente precisa confiar em Jesus, primeiramente, porque senão nós não vamos confiar em Deus e não vamos confiar nem mesmo na doutrina espírita. Precisa aparecer um espírito aqui para a gente saber que a vida continua? Se precisar, ok, mas lamento, né, como São Tomé dizia para Jesus, ou o contrário, né, que aqueles que têm que ver para crer, né, sofrem mais. Às vezes a gente fica criando bloqueios na nossa consciência para não ter que se entregá-los, para poder viver um pouquinho mais, né, daquele rancor, para poder esperar um pouquinho mais, né, aquele ressentimento para ver o inimigo sofrer um pouquinho só, né? Ou sentir um pouquinho mais do sabor amargo, do fel, da vingança e do sofrimento que nos traz muitas vezes um amargo consolo também. E achar que nós estamos santificados e que nós não temos sentimentos humanos também é uma ilusão e que nos atrasará ainda mais. Se nós não nos iludirmos no autoconhecimento de saber, como disse Chico Xavier, que o pior que está em nós são os nossos gatilhos emocionais que nos levam à descrença, nós teremos dias melhores aqui, já, desde já. A morte não vai nos apavorar, a saudade não vai existir porque teremos outras pessoas que vão estar junto conosco, os reencontros serão possíveis e a certeza da imortalidade vai nos dar, então, aquele superpoder tão legal de que nenhuma ovelha se perderá, da certeza de que um Deus é bom e acolhedor, que eu vou ter motivação para aprender e amar com mais eficiência a cada dia que passa. Nenhuma ovelha se perderá é a mensagem de Jesus. Se nós acreditarmos, né, jamais a gente vai repetir que o mundo está perdido. Né? Porque seria achar que Jesus deixou o casaquinho, né, na cadeira e saiu para tomar um cafezinho. Né? E não, ele trabalha. Ele disse que Deus que está no céu trabalha e nós estamos aqui vivendo. E viver é trabalhar também pela felicidade. Muito obrigado, então, pela atenção. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando. Que Deus, que trabalha por nós, pela nossa evolução, tenha piedade das nossas imperfeições repetitivas, reincidências, recalcitradas nas nossas almas, mas que o fato de já estarmos aqui em encontro com esta onda de luminosidade nos balsamize e que nos dê também, por amor, a possibilidade de enviar um raio de luz aos inimigos, aqueles que estão perdidos no materialismo, sejam nos cargos de poder ou não, e que a vida que Deus quiser que tenhamos em seu nome, e em nome de Jesus Cristo, possamos entendê-la na medida das nossas forças. Muito obrigado, Senhor, pelo poder da oração, da vontade e por estar conosco também neste momento. Que seja feita a tua vontade e que assim seja. Obrigado.